Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast do canal Dr. Alisson Silva. Nós vamos tratar sobre medicina nutricional. Vamos falar sobre a influência dos nutrientes na bioquímica, na fisiologia humana. Nós vamos falar sobre os distúrbios nutricionais que causam doenças humanas. Nós vamos falar como corrigir esses distúrbios nutricionais e também como doenças podem ser tratadas com nutrientes, com ações nutracêuticas, com ações farmacológicas. Hoje nosso tema é sobre homocisteína. É um tema muito interessante. Por que a homocisteína elevada pode adoecer o seu corpo? Isto é um tema não apenas interessante, mas é fundamental para que você faça uma medicina de forma preventiva. Não apenas curativa, nem apenas com foco em detecção precoce. Então, homocisteína, em primeiro lugar, é um aminoácido. Vocês conhecem os carboidratos, vocês conhecem as proteínas que são formadas por aminoácidos e você conhece as gorduras, como a gordura do azeite de oliva, como a gordura do ômega 3, que é essencial no caso do ômega 3. Então, estima-se que existe mais de 50 mil proteínas no corpo humano. Nós temos cerca de 100 trilhões de células e cerca de 50 mil proteínas. E cada célula do nosso corpo tem 3 a 5 mil proteínas diferentes. Na natureza, existem cerca de 300 aminoácidos, mas no nosso corpo, no corpo humano, nós temos apenas cerca de 20 aminoácidos que são codificados no nosso DNA para formar proteínas. Esses aminoácidos que formam proteínas são chamados aminoácidos proteinogênicos. Eles formam proteínas. E temos poucos aminoácidos no nosso corpo que não formam proteína, mas que são extremamente importantes também. Um deles é a taurina. A taurina que vocês estão acostumados de ouvir falar em suplementos nutricionais e principalmente energéticos. Dos 20 aminoácidos, somente 8 não são fabricados no corpo humano. 8 aminoácidos não são fabricados no corpo humano. Um deles é a metionina. A metionina é um aminoácido que contém enxofre. E ao ser metabolizada, ele gera esse tal de homocisteína. Então, a homocisteína ela é gerada apenas no corpo humano, no metabolismo da metionina, que você é obrigado a comer a metionina. Você é obrigado a comer pelo menos 8 aminoácidos que são considerados essenciais. A homocisteína ela foi descoberta em 1932. Já tem bastante tempo. 30 anos após a descoberta da homocisteína, descobriu-se que a homocisteína elevada estava causando doenças nos humanos. Descobriu-se que altas concentrações de homocisteína na urina em crianças estavam causando retardos mentais. Então começou o link da elevação da homocisteína e doença em 1962. Agora eu te pergunto, você sabe qual é o valor da sua homocisteína? Você já dosou homocisteína? No início do tudo, as doenças onde se detectou que tinha elevação de homocisteína era muito relacionado ao sistema neurológico e ao sistema vascular. Tá? Os pacientes eles desenvolviam tromboses e ficou esta relação da elevação da homocisteína com doenças vasculares e neurológicas. Dentre as doenças vasculares, você tem sempre o infarto como um dos mais graves. 30% dos casos de infarto, na verdade, é morte súbita. As pessoas morrem de imediato, não tem chance nem de fazer tratamento. Você tem doenças como o AVC, que é o derrame cerebral. Você tem doença neurológica como o Alzheimer. Você tem embolia pulmonar. Você tem insuficiência vascular periférica. As artérias
começam a adoecer e a circulação não desce para as pernas. Você tem problemas no desenvolvimento do neném na barriga, na mulher que está grávida. Você tem defeitos do chamado tubo neural. Você vê doenças neuropsiquiátricas. Você tem doenças associadas à depressão e comprometimento cognitivo, principalmente nas pessoas mais velhas. Então, dosar uma cisteína deveria ser obrigação. Todos nós, se nós queremos envelhecer, nós queremos viver com uma forma profilática, com a medicina mais preventiva, é importante que seja dosado o nível de homocisteína. Geralmente, as referências laboratoriais colocam a homocisteína em torno de 2 até 14. Só que a homocisteína acima de 7 já começa a elevar nas mulheres, acima de 9 nos homens principalmente, começa a elevar o risco de doenças. Então, eu chamo a atenção aqui para os veganos e também os vegetarianos, que existe uma tendência de ter um maior déficit de vitamina B12, e a deficiência de vitamina B12 ela está associada à elevação da homocisteína, com consequente aumento de risco de doenças associadas à elevação da homocisteína. Então, a homocisteína, pessoal, ela pode ser dosada no exame laboratorial, é um exame simples. Todos nós devemos conhecer o nosso nível sanguíneo de homocisteína. Como faz para reduzir o nível sanguíneo? Ah, doutor Alisson, eu tenho uma homocisteína de 15, eu tenho uma homocisteína de 20, eu tenho uma homocisteína de 30. Como faço para reduzir? Bem, o profissional da saúde que estiver te acompanhando, seja um médico, seja um nutricionista, ele tem que conhecer o ciclo chamado ciclo da metilação. Exatamente o ciclo onde entra a metionina que você comeu, que essa metionina pode vir tanto do reino animal quanto das plantas, que as plantas captam o enxofre da terra e formam a metionina, tá certo? E entender que a metionina, ao ser metabolizada, vai gerar homocisteína. E a homocisteína, para ser eliminada do corpo, ela precisa de nutriente, ela precisa de vitaminas. As vitaminas, elas aceleram o metabolismo e elas também servem como substrato. Então, no caso da homocisteína, você tem a vitamina B12, o ácido fólico, que é extremamente importante. O ácido fólico é conhecido também como vitamina B9. Você tem vitamina B6 e você tem outros nutrientes que estão envolvidos, né? Eu vou citar aqui. A vitamina C está envolvida nesse processo da homocisteína. Você tem o ômega 3. Você tem a creatina também. Então, os nutrientes, eles fazem parte da química do corpo. E quando você tem deficiência, distúrbios nutricionais e também genéticos, pode acontecer, é preciso que o médico entenda esse ciclo, entenda as enzimas, pesquise polimorfismos genéticos, em casos principalmente com homocisteína mais elevada, eu falo de homocisteína acima de 30, 40, pode chegar a 50. Então, geralmente, essas pessoas que têm uma homocisteína muito elevada são doenças genéticas mais sérias que acontecem, inclusive, problemas na infância, desenvolvimento neurológico. Então, pessoal, esse primeiro podcast foi para falar sobre o aminoácido homocisteína, que deve ser feito essa dosagem. Esta é a minha opinião, que deve ser feito porque nós, na nossa visão, a medicina, em primeiro lugar, deve ser preventiva e nós médicos temos obrigação de estudar nutrição. Nós não tivemos nutrologia dentro da faculdade de medicina no Brasil, nem nos Estados Unidos, que é um país que a gente vê com uma grande produção científica, tem a nutrição dentro das suas faculdades. Menos de 6% das faculdades americanas têm nutrição na graduação. Então, realmente, nós, médicos, profissionais de saúde, nutricionistas, toda a área da saúde, deve ter essa visão, entender a bioquímica
entender a nutrição, como o nosso corpo funciona. E cada um vai atuar dentro da sua área. Então, uma vez que você dosou sua homocisteína e ela está elevada, você tem que buscar um profissional que possa lhe ajudar no sentido do equilíbrio de nutrientes. Pessoal, agradeço muito você estar aqui escutando esse primeiro podcast. Teremos outros podcasts seguindo a linha sempre voltada para a questão nutricional. Em alguns momentos, os nutrientes eles vão interagir com hormônios. Nós vamos falar também de hormônios em breve. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com pessoas da área da saúde, sejam estudantes de medicina, nutrição, farmácia, biomedicina, qualquer área que seja da saúde vai se beneficiar desse conhecimento. E você que acha que você tem um amigo, um conhecido que mereça ouvir esse podcast sobre homocisteína, compartilhe. Você vai estar ajudando eles. Forte abraço, até o próximo.